Se no primeiro momento nós falamos sobre responsabilidade espiritual, agora precisamos ir mais fundo, porque o verdadeiro segredo não está apenas no fato de que você tem acesso direto a Deus. O segredo está no que isso significa, na prática. Você já percebeu como muitas pessoas vivem a fé como se estivessem sempre devendo algo? Como se nunca fossem suficientes? Como se Deus estivesse constantemente avaliando, medindo, esperando o erro? De onde veio essa imagem? Em muitos ambientes religiosos, a narrativa dominante gira em torno da culpa. Você errou. Você falhou. Você não orou o suficiente. Não jejuou o suficiente. Não fez o suficiente. Mas pare por um instante. Essa era realmente a essência da mensagem original? Quando observamos a vida de Jesus, vemos alguém que se aproximava dos rejeitados. Ele libertava os oprimidos, restaurava identidades, confrontava sistemas que aprisionavam pessoas em culpa constante. Então surge uma pergunta inevitável. Se a mensagem era libertação, por que tantos vivem aprisionados dentro da própria fé? Aqui começa a parte mais delicada do segredo. A culpa é uma ferramenta poderosa. Uma pessoa que se sente constantemente inadequada busca validação externa. Ela depende de alguém que diga se está tudo bem. Depende de alguém que confirme sua espiritualidade. E quando essa dinâmica se estabelece, cria-se um ciclo invisível de dependência. Mas existe algo que raramente é explicado com clareza. A transformação proposta pelo Evangelho não começa na culpa, começa na consciência. Consciência de identidade, consciência de propósito, consciência de responsabilidade. Quando alguém entende que sua relação com Deus não é baseada em desempenho, mas em crescimento, tudo muda. E aqui surge outra pergunta importante. Por que essa perspectiva não é enfatizada com a mesma intensidade? Talvez porque uma pessoa consciente é uma pessoa que pensa, e uma pessoa que pensa faz perguntas, e perguntas exigem respostas profundas. Ao longo da história, a fé foi organizada, sistematizada, estruturada. Isso trouxe estabilidade, mas também trouxe rigidez. Com o tempo, a experiência espiritual foi se tornando mais mediada, mais formal, mais institucional. E não se trata de atacar estruturas. Elas tiveram, e ainda têm, papel importante. Mas o problema começa quando a estrutura se torna mais importante que a essência. O reino anunciado não era um sistema externo de poder religioso. Era uma transformação interna. Quando alguém entende isso, deixa de buscar apenas rituais e começa a buscar compreensão. E compreensão gera autonomia. Imagine o impacto disso na sua vida. Em vez de viver tentando agradar por medo, você passa a agir por convicção. Em vez de depender exclusivamente da interpretação de outros, você desenvolve discernimento próprio. Mas isso exige esforço, exige estudo, exige reflexão, exige coragem. Coragem para rever crenças que você aceitou automaticamente. E aqui está algo muito honesto. É mais confortável receber respostas prontas do que enfrentar a responsabilidade de pensar. Agora eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já sentiu uma dúvida profunda e preferiu ignorá-la? Quantas vezes você aceitou uma explicação superficial apenas para evitar conflito interno? Isso não é falta de fé. É medo de romper estruturas. E crescimento espiritual verdadeiro quase sempre envolve desconstrução. Antes de construir algo sólido, muitas vezes é preciso questionar o que foi mal compreendido. Jesus dizia frequentemente: "Vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo." Ele não anulava a essência, ele aprofundava. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Profundidade. Profundidade na leitura. Profundidade na reflexão.
profundidade na aplicação. O segredo não está em códigos secretos, está na maturidade, porque a verdade exige maturidade para ser vivida, e maturidade não combina com manipulação. Uma fé madura não precisa de ameaças constantes, ela se sustenta em entendimento. Ela não depende apenas de emoção, ela se apoia em convicção construída. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que toca diretamente na forma como você enxerga sofrimento, propósito e silêncio de Deus. Porque quando alguém desperta para a própria consciência espiritual, inevitavelmente começa a perceber incoerências, começa a perceber que muitas promessas simplificadas não se sustentam diante da realidade da vida. E isso pode gerar frustração, mas também pode gerar crescimento. No próximo bloco, vamos tocar em um ponto que quase nunca é explicado claramente: a diferença entre fé emocional e fé consciente. E como essa diferença muda completamente a forma como você enfrenta crises, perdas e momentos de silêncio. Porque entender que você tem acesso direto a Deus é apenas o começo. Descobrir o que acontece quando você assume essa posição é o que realmente transforma. Se o que você ouviu hoje mexeu com você, é porque algo dentro de você está despertando. Mas o que revelamos aqui ainda não é o ponto final dessa jornada. Na parte 3, vamos entrar no aspecto mais sensível de todos, aquilo que quase ninguém tem coragem de abordar abertamente e que pode transformar completamente a forma como você enxerga sofrimento, silêncio de Deus e maturidade espiritual. E eu já aviso, a parte 3 não é confortável, mas é necessária. Então não pare agora. Clique na parte 3 que está aparecendo na tela e continue essa jornada de profundidade e consciência. E se você quer crescer espiritualmente de verdade, não apenas sentir, mas entender, inscreva-se no canal agora. Porque fé superficial informa, mas fé consciente transforma. Nos vemos na parte 3.